Bem-vindos, meus amigos aí do Zap Zap, Zip Zop, Hiroshima e Nagasaki. Haviam feito aí várias sugestões de vocês, e uma das pessoas sugeriu que eu fizesse um vídeo falando como se tornar alguém mais amigável. E eu pensei que esse é um tema mais ligado aos temas que eu venho falando aqui no canal. Então eu decidi levar esse tema mais pro lado realmente de memes e cultura da internet. Aí me veio a ideia de fazer um vídeo sobre se devemos nos tornar bloomers, tratando essa questão do bloomer. Por quê? Porque o bloomer, pra mim, ele é o personagem da internet que mais passa essa aura de pessoa amigável. Então nesse vídeo aqui eu pretendo explorar a filosofia aí do bloomer, mostrar as filosofias que se opõem à filosofia de vida do bloomer e assim derivar daí umas conclusões. Então vamos começar pela origem em si do bloomer, para quem não sabe o que é bloomer. O bloomer, ele é uma variação do Wojak, que é esse meme aí, entendeu? Do rapaz com a cara fechada, surgiu aí em meados de 2009. O bloomer é essa versão feliz dele, que surgiu no 4chan em 21 de setembro de 2018. O bloomer, ele é basicamente a antítese ao doomer. Ele não deve ser confundido com o boomer, no sentido que o boomer, ele é feliz por ignorância, por não entender como as coisas funcionam. O doomer, ele tem uma perspectiva mais pessimista da vida, por de certa forma entender como ela funciona, por isso mesmo que ele seria black pilado. Enquanto que o bloomer é o contrário. O bloomer, ele em tese entenderia como o mundo funciona, sendo que mesmo entendendo como o mundo funciona, a partir daí ele conseguiria ter um pensamento positivo, um pensamento otimista desse mundo. Então, como eu falei, o bloomer, ele acaba sendo a antítese ao doomer. Então, agora que já ficou bem claro aqui o que é o bloomer, dá pra entender o porquê ele passa essa aura de pessoa amigável, tá entendendo? Porque ele é pessoa feliz com a vida, como tá ali falando no próprio post. Que ele é amado pelos normies e o pessoal da board do 4chan or guys, porque, entendeu? Ele seria a pessoa realmente que as outras pessoas acham ele um cara bacana, porque ele é uma pessoa amigável, porque ele é uma pessoa feliz com a vida, uma pessoa otimista, tudo mais, entendeu? O tipo de pessoa que normalmente as pessoas gostam aí de se unir. Então, ok, dá pra entender que o bloomer, ele entra realmente nesse estereótipo de pessoa amigável. Agora explorar aqui um pouco o lado da filosofia de vida do bloomer e da corrente psicológica mais próxima dele, pelo menos ao meu ver. Primeiro, estoicismo. Do que o estoicismo trata? O estoicismo é uma corrente de filosofia que surgiu aí na Grécia. Ela tem um foco na ética, porque a virtude levaria à felicidade. Entendeu? Uma vida virtuosa seria uma vida feliz, por conseguinte. E o estoicismo também tem foco na racionalidade e indiferença. Indiferença que eu não estou falando no sentido de apatia, e sim seria indiferença no sentido de você conseguir enfrentar as adversidades da vida e ainda assim ficar ok, entendeu? Ficar tranquilo. Que nem eu tenho aqui, até peguei para mostrar aqui, sobre a brevidade da vida, do Sêneca. Sêneca é o cara que tá aí mostrando na tela. Sobre a brevidade da vida, o Sêneca fala de uma questão que pode ser um pouco difícil para algumas pessoas, que é a questão do suicídio. E ele mostra, entendeu? Como que um verdadeiro estoico deveria enfrentar essa questão. Então é uma filosofia de vida bem interessante, e como eu falei, uma filosofia de vida que toma uma perspectiva otimista da vida, de certa forma, como se nós pudéssemos alcançar a razão em si, e a partir da razão pudéssemos levar uma vida moral, e tendo uma vida moral seríamos mais felizes, entendeu? Mostra um tipo de caminho bem linear que devemos seguir para uma vida satisfatória. Por isso mesmo que o estoicismo também serve muito de base a vários livros de autoajuda, tá entendendo? Muitos deles se baseiam mesmo em filosofia estoica, e você tem um movimento aí moderno estoico
tem muito a ver também com terapia cognitiva, que é o segundo tema que eu pretendo tratar aqui. Porque terapia cognitiva tem foco na questão da reestruturação cognitiva. O que seria reestruturação cognitiva? Reestruturação cognitiva tem foco na cognição. Então, o que é uma cognição? Cognição é um pensamento sobre as coisas. É uma categorização das coisas. E toda a parada da reestruturação cognitiva é que, primeiro, você tem que ter conscientização da sua cognição. Então, você entender o porquê você pensa certas coisas. Tipo, o porquê eu tenho certos tipos de pensamentos. Depois que você entender o porquê você pensa certas coisas, o que leva você a pensar quaisquer coisas, depois você deve racionalizar isso e de certa forma corrigir. Então agora que você sabe o porquê você pensa aquilo, você tem que raciocinar para ver se está certo você pensar aquilo ou se está errado. E se estiver errado, você deixar de pensar. E por fim, a reestruturação cognitiva, ela fala que você deve pegar a cognição e passar ela a uma forma de comportamento. Então, lógico, tipo assim, se agora você modificou seu modo de pensar porque percebeu que haviam certas falhas no seu pensamento, agora você tem que agir em conformidade com essa sua nova forma de pensar. A terapia cognitiva, ela é muito parecida com o estoicismo, com essa personalidade do Bloomer, no sentido que existe uma razão, essa razão é palpável. Agindo da forma racional, da forma certa, você tem como ter uma vida mais feliz. Se você parar para pensar, todos carregam certos pilares em comum, tá entendendo? E todos realmente são bem parecidos, mesmo um sendo uma corrente de filosofia, no caso o estoicismo, a terapia cognitiva sendo uma corrente da psicologia e o Bloomer sendo um meme da internet. Agora vamos às críticas a essa questão do Bloomer, da terapia cognitiva, do estoicismo e tudo mais. Primeira crítica é a questão da ética estoica. Botei aqui duas correntes éticas, que são das maiores que a atualidade, e que, quando você coloca em paralelo com a ética estoica, podem chegar e nos dar um novo modo de ver essa questão da ética estoica, e se agir de forma moral realmente leva à felicidade. Primeiro, a deontologia. Deontologia, quem conhece, tipo, na maioria das vezes está se referindo à ética kantiana ou ética aristotélico-tomista, principalmente os católicos, que têm foco na ética aristotélico-tomista. E toda a parada da deontologia, enquanto teoria ética, é que a moralidade está na ação, não na consequência da ação. Então, tipo, uma frase típica de uma pessoa que segue uma ética deontológica seria dizer que roubar é errado. Pronto, acabou, entendeu? O cara que segue uma ética deontológica, ele não está se preocupando realmente na consequência do roubar, não está se preocupando do porquê a pessoa rouba. Roubar é errado, acabou, tá entendendo? É uma ação antiética em si mesma. Então, essa que é a parada da deontologia, entendeu? Que algo é certo e errado independente da consequência daquilo. E que, para você agir eticamente, tipo, você, pelo menos seguindo aqui mais um lado de ética kantiana nesse momento, você deve agir por dever, entendeu? Você tem aí um dever ser. E para ser ético, ainda assim tem que ser algo que você deve agir por dever e por livre e espontânea vontade, tá entendendo? Tipo, se você age forçosamente, então não é uma ação ética, entendeu? Agora, se por livre e espontânea vontade você age de acordo com a forma que você deve agir, ok, você está agindo de forma ética, seguindo um âmbito aí mais kantiano. E por que isso daqui, de certa forma, entra em contradição com a ética estoica? Porque, por exemplo, como eu falei, entendeu? As pessoas que seguem uma ética deontológica, elas não se preocupam na consequência da coisa. Então, uma pessoa, a gente pode imaginar aqui um cenário pelo qual uma pessoa rouba e no fim das contas ela está numa melhor situação. Que nem políticos. Políticos muitas vezes roubam, acabam não sendo descobertos, quando são descobertos ainda não dá nada, tá entendendo? E no fim das contas eles roubando, ainda é preferível eles não roubarem, entendeu? Tipo, eles ainda levam uma melhor vida roubando do que não roubando, no fim das contas. Então, entendeu? Tipo, uma pessoa que segue uma ética consequencialista, por exemplo, poderia falar que pro lado do bandido, tipo,
ok, entendeu? Tá melhor pra ele. Enquanto que uma pessoa que segue uma ética deontológica diria que tá errado, independente da consequência da parada. O estoico, ele diria que a felicidade advém do agir com virtude. Então, de certa forma, tipo, não teria como um bandido sequer ser feliz roubando, entendeu? A pessoa só seria feliz agindo de forma virtuosa. Mas isso, entendeu? Não bate com a realidade. Porque no fim das contas, tipo, o cara roubando, ele pode sim sair numa melhor situação do que se ele não roubasse. Mesmo que ele prejudique a vida de outra pessoa. Então, no fim das contas, tipo, a ética estoica, ela entra de certa forma em conflito com a realidade por pensar que existe essa correlação necessária entre o agir com ética e a felicidade, tá entendendo? Enquanto que uma pessoa deontológica, que segue uma ética deontológica, não tem esse problema, entendeu? Porque mesmo que aquilo dali leve a pessoa a um estado de maior felicidade, coisa do tipo, ainda assim aquilo dali é errado e ponto final. Então, não tem isso, entendeu? Na deontologia. Então, esse é um ponto que a deontologia é meio diferente da ética estoica. E a outra crítica aqui que eu decidi abordar em relação à ética estoica é a ética consequencialista mesmo. Isso daqui vai totalmente contra a ética estoica, porque enquanto a ética estoica tem essa coisa também de agir com virtude, tipo, quando a gente trata aqui de consequencialismo, principalmente o utilitarismo, que é a corrente principal do consequencialismo, o que a gente está se importando é na maximização do bem-estar. Então a gente pega todas as pessoas, todos os agentes que estão envolvidos numa certa situação, num certo evento, e a gente percebe qual tomada de ação vai fazer com que a maior parte das pessoas se encontrem no maior estado de felicidade, por assim dizer. Então, tipo, enquanto que uma pessoa que segue uma ética deontológica poderia falar que roubar é errado, ponto final, uma pessoa que segue uma ética consequencialista poderia falar que, por exemplo, uma criança pobre roubar 5 pães de uma família rica é uma situação que tá ok. Porque essa criança, ela poderia estar passando fome, entendeu? Ela poderia morrer se não comesse esse pão. Enquanto que a família rica é rica, tá entendendo? Ela pode ter até mais pães com ela do que esses 5 pães que a pessoa pobre roubou. Se ela não tiver mais pães ali com ela em casa, ela pode simplesmente mandar um empregado ir comprar pão, tá entendendo? No fim das contas, não afeta ali tanto aquela família rica quanto a pessoa pobre em si, que não tem o que comer. Então, para alguém que segue uma lógica utilitarista, consequencialista, poderia ainda estar ok, entendeu? Esse cenário. E, lógico, isso entra em total oposição à ética estoica. Porque seguindo uma lógica estoica, tipo, você deve agir com virtude. Então, tal qual uma pessoa que segue uma ética deontológica falaria que roubar é errado, uma pessoa que segue uma ética estoica, ela falaria que roubar é errado e roubar deixa uma pessoa mais infeliz. Nesse caso, tipo, a pessoa estaria errada nos dois sentidos, seguindo uma ética consequencialista, porque seguindo uma ética consequencialista não existe uma ação que em si mesma é errada ou certa, a gente teria que se analisar a consequência da ação. E também, tipo, no fim das contas, você poderia ter um cenário aí onde você tem maximizado o bem-estar caso a pessoa pobre roube. Então, seria uma situação onde, tipo, o nível de felicidade das pessoas tá maior no fim das contas, tá entendendo? Porque o nível de felicidade da pessoa pobre compensa pelo nível de infelicidade da pessoa rica ter perdido uns 5 pães, por assim dizer. Pode parecer estranho, mas as pessoas que seguem uma ética consequencialista, elas gostam de fazer essas matematizações, entendeu? Da realidade. De ver o quanto aquilo dali afeta os diferentes agentes e assim, de certa forma, fazer um cálculo para chegar à conclusão sobre qual caminho é o melhor a se tomar para a maioria das pessoas estarem numa melhor situação. Então, ok, aqui nós temos duas críticas bem contundentes à ética estoica. Agora avançar a questão da racionalização no estoicismo, e além da questão da racionalização no estoicismo, também a questão da racionalização na terapia cognitiva, que também tem toda essa parada. Tipo, a principal crítica a essa questão da razão, eu diria ser o ceticismo. Tanto o ceticismo em sua expressão mais antiga, que é o pirronismo, que primeira forma aí que surgiu do ceticismo, tanto o ceticismo científico como nós vemos aí na atualidade. Primeiro falar aqui um pouco do ceticismo científico. O ceticismo científico, ele tem muito por base o método científico e a questão da confiabilidade.
Então toda essa questão da terapia cognitiva e no estoicismo, que nós usaríamos nossa razão para saber a forma certa de agir, se a gente for considerar aqui, por exemplo, inferência bayesiana, regra de Cromwell. A regra de Cromwell diz que você não tem como ter realmente 100% de certeza de algo, tá entendendo? Que isso daí seria algo irracional de se pensar. E se a gente considerar que algo tem 100% de chance de ser certa coisa, isso daí de certa forma limita o debate em cima daquilo. Então não é uma situação preferível. Então, seguindo, por exemplo, a inferência bayesiana, nós diríamos que nem sempre a razão, entendeu, dará um caminho de certo pelo qual alguma pessoa pode seguir para alcançar uma vida mais feliz e coisa assim do tipo. O ceticismo científico tem muito isso, tá entendendo? Tem muito realmente de recorrer à ciência para embasar essa posição um pouco mais cética frente às coisas e de se tentar averiguar a confiabilidade de algo. Mesmo tipo de matematização que nós vemos no modelo lá de ética consequencialista. Então, a maioria das vezes andam lado a lado, tá entendendo? Uma posição cética em relação à ciência e também um posicionamento consequencialista em relação à ética. Aqui depois eu também falei sobre ceticismo pirrônico, porque é uma parada que eu também me interesso. Também tem aqui um livro que é a base do pirronismo, que é Hipotiposes Pirrônicas, o nome, sendo que ele não tem totalmente traduzido para português, tanto que por isso que eu tenho aqui a versão em inglês do livro, que eu li ele já. E a parada do pirronismo não é em si negar a possibilidade de se curar a verdade, e sim negar que, em absoluto, tenhamos como dizer sequer se existe uma verdade ou não, tá entendendo? Isso não é uma constatação no sentido de uma afirmação universal positiva. Para quem já estudou aí lógica predicativa, lógica aristotélica, etc., vai entender do que eu tô falando. Tipo, não é isso, entendeu? Não é uma afirmação assim de certo de que não existe verdade ou que a verdade é inatingível. E sim é uma constatação de algo mais evidente, entendeu? Tipo, pelo menos aparentemente a gente não tem como chegar e saber mesmo se existe uma verdade ou não. E todo esse que é o ponto do pirronismo, tá entendendo? E que então a gente não tem que ter esse pensamento de vou encontrar a razão última das coisas, ou pensar que, entendeu, que toda vez a gente vai racionalizar sobre as coisas e achar um caminho de certo que a gente tem que seguir para ter uma vida mais feliz, que nem poderia pressupor um estoico. Nas próprias hipotiposes pirrônicas tem diversas críticas a vários temas abordados pelos estoicos. É um livro que eu realmente recomendo aí todos a lerem, porque é um livro muito bom. Infelizmente não tem tradução ao português. Então, eu também vejo no pirronismo uma crítica bem suficiente à questão da racionalização que nós vemos aí na terapia cognitiva e no estoicismo, porque ambas teorias têm essa visão meio infantil da razão, entendeu? Uma visão meio ultrapassada, como se existisse uma razão objetivo e tudo mais, e a gente segue aquilo dali e vai dar resultados específicos, e tipo assim, e sem considerar realmente as nuances das coisas, por assim dizer. Por fim, ali eu decidi abordar também a questão do pseudoceticismo, porque aqui eu estou falando sobre ceticismo científico e pirronismo, que é uma expressão aí mais antiga de ceticismo. Sendo que um problema que vemos muito hoje em dia são pseudocéticos. Ali eu botei uma imagem do Dawkins, meio que pisando numa bíblia. Eu sei que o dali é uma edição, mas ainda assim representa muito a postura pseudocética que nós vemos hoje em dia. Porque o pseudocético é o cara que ele não quer questionar em si as coisas, ele quer negar as coisas, tá entendendo? Ele é o cara que, por exemplo, ele diz que Deus não existe porque nós não temos uma forma de provar Deus de certo. Isso não é uma posição cética, entendeu? Tipo, se você não tem como provar algo, isso não quer dizer que a negação daquilo é uma verdade, por conseguinte, tá entendendo? Se você não tem como provar algo, isso quer dizer no máximo que, ok, aquilo dali é incerto, pode ser que seja ou não, entendeu? Então, toda essa galera, tipo assim, que acha que ser cético é ser tipo ateu e science wins, assim,
tudo chatão, tá entendendo? Isso daí é uma postura pseudocética, não é uma postura cética em si. Você tem formas de argumentar em prol do ateísmo que são mais convincentes do que você chegar e falar que Deus não existe porque não tem prova de que ele existe. Porque isso no máximo daria base a um posicionamento agnóstico, não um posicionamento ateísta em si. Então, tipo assim, abordando aqui essa questão da racionalização, da razão, e abordando também o pseudoceticismo para não confundirmos uma coisa com a outra. Agora em si as conclusões de toda essa apresentação aqui do PowerPoint sobre o Bloomer, estoicismo, ética deontológica e tudo mais que eu venho aqui falando. Primeiro, o otimismo é sempre racional? Eu digo que não. Caraca, eu já tinha pulado ali sem querer. Por que o otimismo não é sempre racional? Porque nós conseguimos provar aqui que diversas correntes éticas, na verdade a maioria das correntes éticas, não necessariamente consideraria que agir de forma ética levaria alguém a uma vida mais feliz, entendeu? E seria uma posição propriamente otimista, tá entendendo, da vida. Então, eu considero que isso daí seja no mínimo improvável, tá entendendo? Então eu diria que não, que agir de forma otimista não necessariamente é algo racional. Eu diria que agir de forma racional está mais ligado a agir de forma realista, em oposição a agir de forma otimista ou pessimista. No sentido que uma pessoa realista em si, ela sabe os momentos que ela pode esperar, entendeu? Coisas boas e os momentos que não tem lá o porquê esperar coisas boas, tá entendendo? Uma pessoa que tem uma postura ali mais tranquila nesse sentido. Entra muito na filosofia aristotélica, pra ser sincero, que a virtude está no meio termo, entendeu? Que a pessoa chegar e basicamente ser otimista ou pessimista seriam extremos, e que uma pessoa ser realista em si, que seria a posição mais ali racional, mais virtuosa em si. Então eu diria que não necessariamente o otimismo é um modo de pensar racional. Agora, devemos ser otimistas? Talvez, entendeu? Mesmo que eu diga que o otimismo pode não ser um modo de pensar racional, ainda assim nós vemos aqui que a própria questão da razão também é uma questão confusa, tá entendendo? Também é uma questão que é muito questionada com a natalidade. Então eu diria que talvez devemos agir totalmente racional a todo momento. Pode ser que, se todas as pessoas fossem mais otimistas, mesmo que isso não fosse algo racional, ainda assim nós pudéssemos maximizar os níveis de felicidade, por assim dizer, indo por uma lógica aí totalmente consequencialista. Que nem tem muita gente que afirma que países como Coreia do Norte são mais felizes pelas pessoas viverem em constante ignorância. Uma pessoa que segue uma ética deontológica falaria que isso daí é meio que um absurdo, tá entendendo? Que a pessoa deve buscar, entendeu? A verdade, deve buscar agir por livre vontade. De certa forma, se a pessoa vive sob ignorância, ela não está agindo da forma como ela está agindo por livre vontade, sim porque ela não sabe outras formas de agir. Agora, uma pessoa que segue uma lógica consequencialista poderia falar que ok, entendeu? Um regime que deixa pessoas burras, mas ainda assim elas serem burras faz com que elas sejam felizes, é algo que tá ok. Eu tô falando em si que a Coreia do Norte é assim? Não, eu tô falando que certas pessoas já falaram, entendeu? Isso em relação à Coreia do Norte, que eu mesmo já escutei. Vou falar que na Coreia do Norte as pessoas são mais felizes pelas pessoas viverem em constante ignorância. Eu não vivo na Coreia do Norte, eu nunca conversei com uma pessoa da Coreia do Norte em si, então eu não sei como as pessoas da Coreia do Norte vivem, na realidade. Tô aqui só falando um hipotético, tá entendendo? Então a parada é que pode ser sim que as pessoas serem otimistas no geral seja algo positivo, seja algo que devemos almejar de certa forma. Agora, devemos nos tornar bloomers. Ok, analisando aqui toda a personalidade do bloomer, que, como falei, ele é uma pessoa que passa uma aura de alguém amigável, ele é uma pessoa otimista com a vida, racional e tudo mais. Eu diria que talvez, talvez, eu não vou dizer aqui que se o consequencialismo é superior a uma ética deontológica, ou o contrário, ou fazer aqui uma defesa a uma corrente epistemológica específica, tá entendendo?
a não ser hegelianismo, teria uma posição kantiana em relação à epistemologia. Eu não estou aqui fazendo defesa, eu estou mostrando as diferentes posições, os diferentes lados da moeda, tá entendendo? Então, eu não vou chegar e falar pra vocês que alguém deve se tornar um bloomer ou coisa assim do tipo. É mais questão da pessoa chegar a estudar essas diferentes correntes aí de filosofia. Como eu falei lá de terapia cognitiva, também seria bom estudar diferentes correntes em relação à psicologia, porque também é um tipo de tema muito interessante. E a partir daí chegar na sua própria conclusão, tá entendendo? Se agir de forma otimista vale mais a pena ou não. Ou se na verdade você prefere ter uma perspectiva mais pessimista da vida ou até realista. No fim das contas é isso. Espero que todos tenham gostado da leitura dessa apresentação aqui. Acabei de fazer do PowerPoint. Obrigado a todos os meus contatos do Zap Zap que assistiram até aqui. E até mais a todos e todas.